Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 29 de janeiro de 2021, último dia útil do mês, dia dos fundos imobiliários, a maioria deles anunciar o pagamento do rendimento, né? O cotista quer saber, né? Dia 15 recebe, mas no último dia útil de cada mês ficar sabendo se está tudo ok, se aumentou, se diminuiu o rendimento. É um dia que o investidor gosta. E dia também da gente falar com gestor, e gestor de fundo grande, né? Bom, vamos conhecer, vamos falar mais sobre os fundos de CRI. Tem sido um assunto bastante abordado aqui no Fiz Exame, não por acaso, porque 2020 foi o ano dos fundos de CRI, né? Foi fundos defensivos, como são conhecidos, em um ano de crise, mostraram essa característica mais uma vez e entregaram resultado mesmo num ano difícil como foi o ano passado. E aí quando a gente fala de fundo de CRI, o Flávio Canho, que é o sócio, o diretor da Quineia e o gestor dos fundos de CRI lá da casa, esse aí não brinca, viu? É cada fundo gigante, 4 bilhões, 4 bilhões e meio, e fundos com estratégias diferentes. Então a gente vai aproveitar a oportunidade de conversar com ele e entender bem a diferença entre cada um dos fundos da casa, o que a gente deve esperar para frente, o que eu devo esperar de um fundo que tem a maioria dos CRIs atrelados ao CDI, em comparação ao que a maioria é atrelado a índice de preços, tudo isso daqui a pouco, quando a gente conversa com o Flávio. Eu vou responder algumas dúvidas, vieram muitas perguntas, já agradeço pela participação de muita gente. Vou responder algumas dúvidas, passar uns recados, falar dos destaques antes da gente conversar com o Flávio. Vamos lá para destaques? Bom, primeiro eu não posso deixar de falar, pode voltar isso, do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, curso de fundo imobiliário aqui da Exame Academy, eu sou o professor. O curso está bombando, viu? Bastante gente participando, muita gente gostando, mandando ótimos feedbacks. Vá lá, se você quer aprender a investir em fundo imobiliário, entender isso que a gente vai falar hoje, a diferença de um fundo high yield, high grade, de um CRI atrelado ao CDI, ou IPCA, ou todos os outros segmentos, os imóveis, shoppings, tudo mais, você vai entender fundo imobiliário de A a Z no Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Te convido a conhecer o nosso curso. Outro destaque, lembra que semana passada eu trouxe mapas de calor feito pelo pessoal lá da BR Finance? O Danilo Barbosa, aqui da Exame Research, não deixou para menos e fez o dele com bem mais amplo, olha aí, ó, desde 2014, até 2020, você vê na tela, olha que legal, em verde os meses de alta e em vermelho os meses de queda do IFIX, e quanto mais viva essa cor, maior foi a alta, maior foi a queda. Bem legal, né? A gente vai dar um jeito de disponibilizar isso para que todo mundo possa ver, compartilhar, daqui a pouco a gente dá um jeito de publicar e mandar um link para todo mundo que tiver interesse. Vamos lá, perguntas. Primeira pergunta, o Anderson mandou, olha, sempre devemos subscrever quando há oportunidade ou nem sempre? Essa é uma dúvida de muita gente, né, Anderson? Você já é cotista de um fundo imobiliário, vê uma nova emissão e aí você tem lá direitos de preferência e fica na dúvida, devo ou não devo subscrever? Minha resposta é não, você não precisa subscrever sempre, todas as vezes. Tem duas coisas para você analisar: o seu momento, talvez você não esteja com dinheiro, não esteja no momento de fazer investimento, e o seu portfólio, né? Se você subscrever, você vai desbalancear o seu portfólio, vai ficar muito concentrado só naquele fundo imobiliário ou só naquele mesmo segmento. É um bom momento, uma perspectiva boa para reforçar o investimento naquele setor. Então não se preocupe, não tenha ansiedade de achar que deve participar de toda emissão. Até porque, se é a primeira, que é o IPO, depois o fundo começa a ser negociado em bolsa, você vai comprar quando quiser. Se é a segunda, terceira, ou seja, os follow-ons, as cotas já são negociadas em bolsa. Você vai poder comprar a qualquer momento. Ah, mas pelo preço da emissão está mais barato do que o preço de mercado. Se é uma oportunidade, você tem como participar, ok, participe, mas nada garante que dali 15 dias, um mês, as cotas não desvalorizem e cheguem no preço dessa emissão. Então não tem essa ansiedade de achar que precisa participar, aproveitar, porque assim, o fundo ou já é ou vai ser negociado em bolsa. Você diluído, se não participar, compra depois em bolsa ao preço que for e acerta a sua posição. Então não se preocupe muito, assim, participe sempre que achar que vale a pena, mas não tenha essa sensação de que você tem que participar de todas. Realmente não precisa. Mais uma pergunta. Pode virar a próxima. O Eduardo Gomes.
Boa tarde, professor. Minha dúvida é com relação à garantia de se aplicar nos fundos imobiliários, uma vez que não são cobertos pelo FGC. Essa dúvida é super interessante, que bom que você mandou, Eduardo, e me dá a oportunidade de explicar isso para todo mundo. Fundo imobiliário, na verdade, nem os fundos de investimento como um todo, eles não têm cobertura do FGC. E por que não tem? Porque não precisa. Quando você faz um investimento no banco, um CDB, uma LCI, ou mesmo quando deixa o seu dinheiro na conta corrente, o seu dinheiro, o seu investimento, ele se confunde com o patrimônio do banco. Tá? A contabilidade de banco ela é diferente, ela é especial, assim, diferente da maioria dos outros tipos de empresa. Apesar disso ser um passivo, porque o banco deve isso para você, isso também é ativo do banco. Então tá lá, tá em nome do banco, o fato é esse, o dinheiro está em nome do banco. Se ele quebrar é modo de dizer, se o Banco Central faz uma intervenção ou decreta a sua liquidação, o dinheiro estava tudo lá, tudo em nome do banco, vai tudo junto no bolo, vamos dizer assim, e os credores podem alcançar aquele dinheiro. Um fundo de investimento, seja um fundo DI, um fundo de ações, um fundo imobiliário, é totalmente diferente. Ele é um condomínio, e como condomínio ele tem CNPJ diferente e conta corrente diferente da do administrador. Então, se o administrador quebra, o que acontece com o fundo? Absolutamente nada. Nenhum credor do administrador vai falar, olha, tem patrimônio naquele fundo imobiliário e eu quero vender o patrimônio para saldar a dívida. É impossível, porque quem deve é o administrador e o patrimônio do fundo está em outro CNPJ e o dinheiro em outra conta corrente. Então não tem FGC porque não precisa. Pode ficar tranquilo que nesse aspecto a nossa indústria de fundo é muito segura e não por acaso ela é uma das maiores do mundo, deve ser a 11ª do mundo, são mais de 6 trilhões de reais investidos em fundos de investimento como um todo, olhando para a indústria toda. Mas muito bacana a sua pergunta. Próxima. Pode passar. Isso. O que é mais vantajoso, fundos imobiliários ou kitnet para alugar? Essa quem enviou foi o João Pini, mais uma bem interessante da gente responder. João, seguinte, primeiro eu quero lembrar que imóvel é localização, independente se é um imóvel de grande porte, pequeno porte, imóvel é localização. Eu vou assumir que você já fez a sua lição de casa e já estudou sobre o mercado imobiliário. E aí você resolveu tá pensando em investir numa kitnet. Se for kitnet, a gente falava antigamente, hoje em dia tem gente que chama de estúdio, chama de loft e tal. Quero entender que seja um apartamento de preço baixo e não em um bairro de alto nível aquisitivo. Se for isso que eu estou pensando, um bairro mais popular e tal, costuma ser, entre o investimento direto em imóvel para locação, o segmento mais lucrativo do ponto de vista da rentabilidade com aluguel. Mas isso não vem à toa. Se tem uma rentabilidade maior, é porque você vai enfrentar maior risco de crédito, possivelmente uma maior rotatividade dos seus inquilinos, uma necessidade de manutenção do imóvel de tempo em tempo, enfim. Eu não tenho dúvida em afirmar que é melhor fazer um investimento via fundo imobiliário do que investimento em imóvel diretamente. Eu estou fazendo essas considerações sobre a kitnet porque talvez, então, você já tenha feito as contas de rentabilidade, descontando o imposto de renda que vai ter que pagar, e fale, bom, mas a kitnet pode me gerar mais retorno do que o fundo imobiliário. Ok, se é o caso, lembre que não é só retorno que você analisa quando compara dois investimentos. Tá? E o risco e a praticidade, quando você optar por fundo imobiliário, ao invés de ter uma kitnet, você vai ter, se comprar uma carteira de fundo imobiliário, centenas de imóveis de altíssimo padrão, shoppings, escritórios de alto padrão, galpões de logística, títulos de renda fixa como os CRIs, que a gente vai explorar bastante hoje. Então eu não tenho dúvida que ainda que você tenha feito as contas e o rendimento líquido da kitnet com aluguel seja um pouco maior do que o rendimento do que o seu retorno com rendimentos de fundo imobiliário, vale mais a pena uma carteira bem diversificada de fundo imobiliário. Mas faça aí as suas próprias contas e considerações. Obrigado pela pergunta. Vamos lá para mais uma? Guilherme, professor Arthur, qual a importância da liquidez para aqueles que investem em pequenos valores? Eu tenho 2.000 em um fundo imobiliário com 1.000 negociações diárias, vi no Funds Explorer. Está adequado? Existe uma relação de liquidez mínima para o valor ou número de cotas investido? Guilherme Fonseca que enviou, obrigado Guilherme. Sim, a sua consideração é absolutamente correta. 1.000 negócios por dia é pouca coisa. A gente vai falar, por exemplo, sobre o KNP, KNCR, eles têm mais de 100.000 negócios por dia. Isso é um fundo com grande liquidez.
você está olhando para um fundo que tem baixa liquidez. O que você tem que considerar? Duas coisas. Primeiro, o seu portfólio como um todo. Você já tem uma reserva de emergência? Tem dinheiro lá, por exemplo, no Tesouro Selic, que tem alta liquidez, você pode resgatar a qualquer momento? Então, tudo bem, você já tem o passaporte para assumir o risco de liquidez em outros investimentos na sua carteira. Tá? E outra análise que você deve fazer é o tamanho do seu investimento em relação à liquidez do fundo. Tá? Eu estou falando, vamos imaginar que o fundo negocie R$200 mil por dia. Você vai investir R$2.000, a liquidez te atende perfeitamente. Se você quisesse investir R$200 mil, a liquidez seria muito baixa, porque você não faz a negociação de um dia só, sozinho, né, só com o seu dinheiro. Então a liquidez seria baixa proporcionalmente ao que você tem para investir. Mas se o que você vai investir, ainda que a liquidez não seja tão grande, é muito menos do que o giro diário de cotas daquele fundo, tudo bem, você pode assumir esse risco. Mais uma. Quais fundos podem recuperar com maior vigor o valor patrimonial nesse ano? Essa quem mandou foi o André Soares. E aí eu vou passar a bola para o especialista, para quem acompanha isso muito de perto, que é o Danilo Barbosa, que inclusive tem mais um detalhe para contar para a gente. Danilo, boa tarde, obrigado pela participação. Achei bem interessante a pergunta dele, hein? Vamos assumir que ele está falando de fundos que já estão descontados em relação ao valor patrimonial, né? O que você espera, que segmento você espera que possa ter uma recuperação de valor patrimonial? Primeiro, obrigado pela pergunta. E, Arthur, deixa eu fazer, antes de responder aí para vocês todos, fazer um merchan aqui, que nós lançamos a carteira recomendada e com vários produtos embutidos aí, né? Tem relatórios de imóveis e mercado, que nós vamos trazer perspectivas para o próximo biênio, né? Qual é a expectativa do mercado em função dos fundos imobiliários, fatos relevantes também, semanalmente vão ser divulgados aí todos os principais fundos que nós acompanhamos, tudo que acontecer com eles durante a semana, acompanhamento dos IPOs e também o guia, né, de ações, que vai ter uma listagem aí de 150 fundos com os principais indicadores para os assinantes acompanharem e, se tiverem dúvidas, também entrarem em contato direto comigo. Ou seja, para quem estava E sobre a perguntando e pergunta, esperando, o DNA Imobiliário está disponível na plataforma da Exame Research e a carteira DNA FI, feita pelo Renato Mimica e pelo Danilo Barbosa, que está aqui com a gente, já com as recomendações do mês de fevereiro, e assim vai todo mês com atualizações, não só da carteira recomendada, mas de acompanhamento do mercado, né? exato, exato. E sobre a pergunta, e você já adiantou, né, sobre os fundos que realmente foram aí combalidos pela crise, né, sanitária. Então, eu observo três setores, os de CRIs, aqueles principalmente atrelados ao CDI, estão sofrendo um pouco devido à perspectiva de que o investidor ele precifica muito aquele dividend yield de curto prazo. Então, esses investimentos que são atrelados ao CDI, eles estão um pouco impactados no curto prazo. Em segundo momento, os setores de shopping centers também estão com deságio, né, bastante significante. Alguns até já recuperaram, que é o caso do XPMOL, já está ali no 1 para 1. E o segmento que eu acredito que tem mais potencial seria o de lajes comerciais, tendo em vista que a vacinação já está em andamento. E me perguntaram também, mas por que o setor de shoppings não estaria em vantagem com relação ao de lajes comerciais? Eu entendo que o setor de shoppings ainda tem algumas questões a serem vencidas com relação a restrições de funcionamento, isso impacta diretamente nas vendas. Então, e o setor de lajes, eu acredito que tem um potencial maior na retomada aí econômica e das vacinas, claro, num cenário em que nós já estamos lendo greve de caminhoneiros, etc. Essas questões macros impactam diretamente também em todos os fundos imobiliários, é claro. Muito bom. Obrigado mais uma vez pela força. Eu quero aproveitar para falar que veio uma pergunta do Bruno Fontana, também sobre o setor de shoppings. E Bruno, essa aí, para dar tempo de ter uma resposta mais completa, o Danilo vai responder por escrito, a gente vai publicar, e aí tanto você como todo mundo vai poder aproveitar e tirar essa dúvida. Certo? Perfeito, Valeu, Danilo. obrigado. Obrigado. Sucesso aí com a carteira.
Bom, vamos conversar com o Flávio. Tem mais um monte de perguntas, mas essas dos cotistas, dos investidores que mandaram, cotistas dos vários fundos dos fundos de CRI da Quineia, né? Flávio, tá por aí? Aê, obrigado, boa tarde, hein? Boa tarde, professor Arthur, todos nos acompanhando em casa aí remotamente. Prazer conversar contigo de novo. Fica acompanhando as perguntas na abertura, dá vontade de responder alguma, não? Pois é, aquela pergunta sobre a kitnet versus fundo imobiliário, ela é muito boa, né? Porque o Brasil adora ter imóvel e Sim. a gente sabe que o fundo imobiliário acaba sendo muito mais prático, como você citou, né, Arthur? E acho que ter uma gestão profissional, benefício fiscal, liquidez em bolsa, acabam tornando, para quem não quer gastar tanto tempo, e às vezes nem é só uma questão de tempo, o fundo imobiliário pode retornar até mais que o investimento direto. Então, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas vão se acostumar, já têm se acostumado, e é uma indústria que vai ter tudo para continuar crescendo, né? Então é muito interessante ver as pessoas fazendo essa troca. E é verdade, quando faz essa comparação de rentabilidade, muitas vezes o investidor assume o imóvel dele alugado o tempo todo. E fatalmente, em algum período, ele vai ficar vazio, né? E isso deveria entrar na conta, diminuindo a rentabilidade total, né? Já num fundo imobiliário, numa carteira bem diversificada, ele até vai ter oscilação do rendimento distribuído. A gente vai falar sobre isso nos fundos de papel da Quineia, inclusive. Mas zerar rendimento é uma probabilidade muito pequena, né? Exatamente. Você tem um ganho de diversificação enorme, né? Enorme, exatamente. Bom, vamos falar do setor. Primeiro, queria que você apresentasse um pouco mais da Quineia e de você também, para quem está acompanhando pela primeira vez no Fiz em Exame. Depois a gente começa a falar dos fundos. Eu meio que organizei em ordem cronológica, aí primeiro do KNCR, para depois a gente chegar no Securities, que é o caçulinha da família, né? Claro. Bom, a Quineia, Arthur, é uma gestora de recursos. Ela foi criada pensando nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Um cenário de juros mais controlados, mais baixos. Então, ela se dedica ao que a gente chama de investimentos alternativos, que hoje em dia nem são tão mais alternativos assim. Então, a gente tem 4 linhas de negócios na Quineia, que são as áreas de private equity, infraestrutura, fundos multimercado e fundos imobiliários, obviamente. Essas 4 unidades de negócio hoje totalizam aproximadamente 55 bilhões de reais. É uma empresa que tem hoje mais ou menos um time de 100 pessoas. Como eu citei, a gente iniciou aqui, né, em 2007, e essa estratégia de fundos imobiliários já existe na empresa desde 2010. Os fundos de CRI vieram um pouquinho depois. Nosso primeiro fundo de CRI foi o Quineia Rendimentos, que nasceu em 2012, e a gente foi desenvolvendo a família, né? Felizmente, foi um produto que ganhou muita atração, as pessoas gostaram muito. Então, a gente criou o Quineia Índice de Preços, posteriormente, no fundo de 2016, depois o Quineia High Yield e agora, mais recentemente, o Quineia Securities. Então, hoje, na família de fundos de CRI, a gente tem esses 4 veículos dedicados, com um patrimônio de aproximadamente 10 bilhões e 10 bilhões e meio de reais. 10 bilhões e meio só em fundos de CRI, né? Isso te dá uma vantagem na gestão? Eu sempre falo que tamanho é super importante em fundo. E aí, ao somar os 4 fundos, na hora de fazer a gestão, tem decisões que são compartilhadas, assim, que você consegue falar para o mercado, olha, eu tenho 10 bi, ou o olhar é ter um fundo de 4, um de 3.900, dá para somar tudo de vez em quando e gerar operações que são divididas entre os fundos? Olha, Arthur, essa é uma boa observação, que dá sim, e a gente tem um foco grande em operações customizadas para os nossos fundos, a gente chama de operações exclusivas, e via de regra são operações muito grandes, 100 milhões de reais, 200, até fizemos já a crise de 700 milhões de reais. Então, essa união de forças contribui, sim, para que a gente tenha acesso a CRIs que não necessariamente estão disponíveis no mercado. Então, tem
na nossa visão, um ganho de escala importante, e eu acho que ele é revertido em benefício do cotista, seja por uma maior rentabilidade ou seja por maior customização e nos mecanismos que a gente consegue negociar especificamente para os nossos fundos. Aí vamos falar um pouco do KNCR, então. Ele, quando começou, ele tinha uma carteira diversificada entre indexadores, né? E depois, com a vinda do índice de preços, o KNCR ficou dedicado ao CDI. Como que hoje ele está com a carteira praticamente toda atrelada ao CDI, mas quando isso aconteceu, era outro cenário de juros. Um cenário que, você falou, os fundos foram criados para o cenário atual, para juro, né, mais baixo, juro mais palatável, mais pró-mercado. Mas o KNCR, quando foi direcionado para o CDI, a taxa de juros era muito mais alta. E hoje, com juro baixo, ele tem sofrido até com desvalorização e tal. Fala um pouco dessa estratégia do CDI, ela ainda é válida mesmo com juro baixo? Eu acho que é uma ótima pergunta, Arthur. A gente quis separar as famílias de fundo para até facilitar a vida do investidor, a alocação dos investidores as pizzas, né, que a gente tem a pizza de inflação, a pizza de juro pós, a pizza de investimentos alternativos. Então, essa separação entre KNR rendimentos e KNR de preços foi nesse sentido, de facilitar o trabalho de alocação, seja dos alocadores, seja dos cotistas diretamente. E, obviamente, a gente não esperava um juro tão baixo, acho que ninguém esperava, né, 2%. Não nos parece que é natural que essa taxa permaneça a 2%. Então, a curva de juros já precifica elevações importantes, né, no curto prazo e no médio, especialmente. Então, eu acredito que o KNR rendimento ele atravessa uma janela de dividendos mais magros, mas se essa curva se materializar em elevações aí ao longo de 2021, 2022, o fundo tem tudo para voltar a distribuir dividendos bastante atrativos nominalmente. E é uma moeda que ainda existe no Brasil, né? A moeda de CDI, taxa DI, apesar da gente achar que esse tipo de indexador ele morreu, a verdade é que ele continua muito vivo, né? Todas as pessoas têm aplicações pós-fixadas e, nesse sentido, o KNR Rendimentos ele tem um retorno bastante atrativo, né? Hoje o fundo performa aí 150%, 160% da taxa DI já líquida de imposto de renda. Então, ele é uma excelente alocação nesse indexador, ainda que ele esteja mais magro nesse momento, né? Como você citou, o fundo está bem descontado em bolsa, então é uma situação que a gente nunca teve nos 9 anos de vida do KNR Rendimentos, é a única janela que ele se encontra descontado. Então, quem tem esse horizonte de subida de taxa de juros, que acredita que a taxa de juros vai subir, tem um pouco de paciência para aguentar, nos parece que pode ter uma boa apreciação aí de médio prazo. Eu peguei alguns detalhes dos relatórios, vou pedir para o Fábio, coloca aquela outra apresentação, por favor, nos primeiros... Isso. Ó, a primeira coisa que a gente vê logo no início do relatório do KNCR, essa diferença entre a cota patrimonial e a cota de mercado. Então, você falou, ele está bem descontado, ele está sendo negociado abaixo do que vale esse patrimônio de CRI. O que isso significa na prática para o investidor, Flávio? E tem uma oportunidade aí? O Danilo até falou que ele acha que um dos segmentos que está abaixo do valor patrimonial e que podem apresentar uma elevação é justamente os de CRI indexados ao CDI. Aí ficou muito claro, né, na tela para todo mundo ver essa diferença entre o que vale o patrimônio e quanto ele está sendo negociado em bolsa. O que significa isso e tem uma oportunidade para o investidor no longo prazo aí? Olha, para o investidor de longo prazo, acho que com certeza, Arthur, esse valor patrimonial, ele até já é um valor, sofreu marcação a mercado também, então o valor histórico de patrimônio do KNR Rendimentos é próximo de R$ 104,00, vale colocar esse ponto, os nossos títulos são marcados a mercado, apesar de nós não estarmos negociando esses títulos a mercado. O que isso significa na prática? Que o fundo provavelmente volta para esse valor
histórico próximo de R$ 104, na medida em que a gente não tenha novas marcações, porque o dinheiro vai voltando para o fundo gradativamente. Os CRIs são dívidas, né? E as dívidas são repagas mês a mês. Então, isso significa, se a gente encerrasse aqui, né, rendimento, e recebesse todo o dinheiro de volta, o cotista provavelmente estaria recebendo um valor de principal de em torno de R$ 104. Veja, o mercado secundário próximo de 88, e eu estou falando aqui de um recebimento próximo de R$ 104, só de principal, eu estou considerando o juro. Então, você tem um descolamento bem grande entre as duas realidades, tem uma série de elementos que explicam isso, a crise, o estresse de mercado em março do ano passado, mas especialmente essa Selic na mínima histórica. Então, foi uma tempestade perfeita que levou a cota do BNR Rendimentos para esse valor aí de 88, um pouco abaixo de R$ 90, e que, na nossa visão, é uma cota muito barata. O que significa isso, né? É quase que assim, olha, eu estou comprando uma nota de R$ 100 e estou pagando 88 por ela. Se a gente assumir que o fundo vai ter todos os recebimentos ao longo do tempo, é a forma simples de enxergar. Sim. Ou a forma mais técnica, eu estou comprando um título que o valor de face é 100 por 88. Isso. Então, isso acontece quando você tem uma empresa estressada ou porque a taxa de juros subiu muito, no caso do título pré-fixado. Aqui, no caso do que nem rendimentos, é um elemento mais técnico, porque a gente tem uma confiança enorme na carteira, até entrando um pouco na questão de impactos da pandemia, o que nem rendimentos está com títulos totalmente adimplentes, são companhias de primeira linha, com garantias muito robustas, a gente não vislumbra perdas nessa carteira no curto prazo, assim, nada nos mostra que a gente vai caminhar para essa direção. Então, realmente parece ser um desconto de fato que a gente está enxergando e que talvez ele diminua aí com a Selic em elevação. Acho que esse vai ser o grande gatilho. Na minha opinião, é a Selic apontar para cima, de fato, começar a subir, pode ser que a cota reaja como consequência, né? Quer dizer, provavelmente essa precificação vem do rendimento que, como caiu junto com o CDI, o rendimento cai e o mercado acaba mostrando ele precificando ele mais para baixo. Pode colocar aquele segundo slide que você tinha virado, o Fábio? Isso, o próximo. Então, ó que legal, dá para explicar muito bem essa questão da marcação a mercado, Flávio. Você tem lá, 88% da carteira está em CRIs indexados pelo CDI a uma taxa média marcada a mercado de 2,91%, certo? Mas tem lá o yield médio na curva de 1,6 e um prazo médio de 6,6 anos. Deixa eu ver se eu entendo isso e me corrija. O yield médio na curva seria mais ou menos o que você pagou, pode já ter tido alguma mudança aí, mas quando você investiu para ganhar, em média, nessa carteira, CDI mais 1,6. Como as cotas desvalorizaram, e o próprio valor de face do CRI também desvalorizou, um investimento hoje significaria um yield médio de CDI mais 2,91. É isso, quando eu vejo que o yield médio está maior do que o da curva, significa que a carteira do fundo desvalorizou e um novo investimento entrega mais rentabilidade do que aquilo que foi originalmente contratado. Faz sentido isso? Perfeito, isso é o reflexo da marcação a mercado dos títulos, né, porque é uma governança necessária na indústria de fundos, né, então praticamente aí todos os títulos são marcados no mercado, no caso da Quiné é 100%, e note que essa taxa de 2,91 é no valor da cota patrimonial, tá? Por isso é uma distinção importante, que são hoje R$ 98 aproximadamente. O investidor que compra no mercado secundário a R$ 88, ele tem uma rentabilidade implícita muito maior que esses 2,91. A gente até disponibiliza no nosso site esse cálculo. Então tem uma seção muito fácil na página dos fundos de CRI, que se chama cota diária, e o cotista pode ter essa noção de quanto é a rentabilidade implícita dado o preço do mercado secundário. Hoje, para dar uma estimativa para vocês, está em torno de acima de CDI mais 4, tá? Líquido de custos e etc. Então, realmente você tem essa situação de desconto acontecendo.
E aquele prazo médio que aparece de 6,6 anos, você falou assim, hipoteticamente, se o fundo fosse encerrado hoje, o investidor receberia próximo de 100. Ele não vai ser encerrado hoje, mas na realidade os títulos vão vencer ao longo do tempo. Então, digamos que se o CDI não mudasse, a partir do vencimento de cada título, já retornaria essa diferença entre valor de mercado e valor patrimonial. Perfeito. Esse retorno ele vai acontecer independentemente do não ser encerrado. A gente vai receber o dinheiro das operações antigas ao longo do tempo. Uhum. Então, eu só simplifiquei o exercício aqui para ficar mais fácil, mas Sim. na prática isso vai ocorrer. Então, se a gente não tiver nenhuma marcação a mercado nova, diminua o valor desses ativos, essa cota patrimonial deveria voltar para algo próximo de R$104. Nesse prazo médio de 6,6 anos. Exatamente. Pode ser que você tenha uma nova remarcação dos títulos, levando eles para uma taxa menor, porque o mercado fica positivo de agora em diante, então você pode voltar até mais rápido. Uhum. A marcação do mercado ela é dinâmica, ela pode abrir, pode fechar, mas pensando aqui numa coisa de CNTP, de velocidade de cruzeiro, que nada acontece, só o dinheiro volta, a gente chega nesse valor patrimonial histórico, nesse horizonte de tempo. Legal. Tem mais 2 slides rapidinho que eu queria mostrar ainda do KNCR, Fábio, por favor. Pode passar o próximo. Isso. Aqui está até pequeno, mas só para o investidor entender que aquilo que estava em resumo no quadro anterior está detalhado aí título por título. Mesma coisa, qual que é a taxa, esse M2M, aí é o market to market, né, a taxa mercado, e a taxa de aquisição. Então, a taxa de aquisição foi a 5,83 e a taxa de mercado é 4,25. Então, foi remarcado para baixo. Depois me corrija aí, hein? Esse caso teve um ganho, Arthur, exatamente. E aí, para o investidor, isso significa que o preço do título valorizou, quer dizer, o patrimônio dele valorizou. A cota patrimonial teve um incremento em função dessa remarcação. Mas exatamente. Aí a gente está falando do pouco que sobrou na carteira do KNCR, dos IPCA mais alguma coisa, né? Quando a gente olha lá para baixo, que é o CDI, o primeiro que aparece, ele era 2% e agora está marcado a 2,48%. Então aí é o efeito da desvalorização na carteira do título. Que é o que está acontecendo com os pós-fixados, né? Daqui a pouco a gente vai falar Estava acontecendo... Esse movimento ele já está um pouco na direção oposta, viu, Arthur? Porque houve um estresse grande, né? Todo mundo lembra, e aí os títulos de crédito foram remarcados, houve um estresse no mercado de crédito privado, as empresas passaram a pagar mais para emitir dívidas, mas já há um fechamento bem perceptível aí nos últimos meses. Então, hoje eu não vejo esse movimento de novas aberturas. Me parece que está mais para fechar o spread do que abrir novamente. A não ser que a gente tenha um novo evento de crise por alguma questão que surge. Aí o mundo está muito complexo, então isso pode acontecer. Mas fica legal essa tela que dá para ver bem o que aconteceu de diferente, aquilo que é atrelado a IPCA e GPM com o que é atrelado a CDI. Enquanto os títulos IPCA e GPM mais valorizaram, CDI desvalorizaram, né? Uma última tela ainda do KNCR, que essa a gente vai poder aproveitar para todos os outros que a gente vai falar. Pode virar, Fábio, por favor. Essa é a distribuição de rendimentos do fundo. Eu queria entender, eu acho o fundo de CRI o que tem assim, de mais curioso na indústria, porque é um fundo que só tem renda fixa lá dentro. No entanto, a distribuição de renda é bastante variável, né? A gente vê aí, ó, um mês 0,43, que foi dezembro, o outro 0,30, depois 0,25. É um monte de título de renda fixa, mas gera uma distribuição bastante variável. Por que o dividendo varia tanto ao longo dos meses? Explica pra gente, Flávio. No caso do CRIA Rendimentos, Arthur, ele é um fundo bem estável, tá? Ele varia só de acordo, basicamente, com a Selic e o número de dias úteis no mês. Então, esses são, obviamente, uma Selic mais alta vai ter um rendimento maior, e um mês com mais dias úteis também. O CDI é uma moeda do dia útil, né? Novembro e dezembro tiveram situações específicas que a gente vendeu alguns títulos da carteira com ganho, inclusive títulos atrelados ao IPCA. Foi uma oportunidade importante, interessante,
e a gente quer transformar o que é rendimento em 100% pós-fixado, porque é o mandato dele, e aí a gente acabou tendo um ganho adicional. Tá? Mas não fosse esse ganho, ele estaria muito em linha com os meses anteriores, aí estaria super constante esse pagamento. Certo. O que vai fazer o rendimento subir no que é rendimento? Elevação da Selic. Tá? Quando a Selic subir, quando, né? Parece que é só uma questão de quando e não mais de se, Sim. esse dividendo vai aumentar de patamar. E outra coisa, né? As operações anteriores que você fazia CDI mais 1,5, CDI mais 2, tal. Então, por exemplo, o dinheiro desse CRI que você vendeu, que era atrelado ao IPCA. Ao reinvestir agora, provavelmente você vai comprar um outro CRI pagando CDI mais 4, CDI mais 5. Isso também ajuda a aumentar o rendimento ao longo do tempo? Com certeza. Os spreads aumentaram em relação ao nosso histórico, aquele histórico que você viu de 1,60. Isso era na época do high da Selic, então os spreads eram menores. Hoje houve uma elevação. Então tem títulos entrando com spreads aí acima de 3%, 2,5% de alta qualidade. Então a gente imagina que quando a Selic subir, esses vão ser papéis que vão ter um valor enorme de mercado. A gente está negociando esses spreads numa situação de Selic muito reduzida, né? Certo. Mas vamos mirar daqui 2 anos, a gente já não esteja mais nesse cenário. Né? Então a gente imagina que o fundo vai ter uma rentabilização aí bem legal no horizonte um pouco mais longo. Deixa eu aproveitar as perguntas que vieram, Fábio, você consegue voltar para a primeira apresentação? Tinha algumas perguntas especificamente sobre o KNCR. Se você conseguir colocar na tela, pode virar. Putz, Carlos, eu esqueci da sua, vou fazer a mesma coisa, vou responder por escrito e a gente manda para você e para todo mundo. Bom, 2 perguntas que no mesmo sentido e que isso é uma coisa que incomoda bastante os investidores, o Flávio, que é a questão de quando tem novas emissões, os direitos de preferência não serem abertos. Aliás, não dá direito de preferência e a distribuição fica exclusiva para correntistas do Itaú. Se você passar para a próxima, Fábio, também na mesma linha, né? Eu gostaria de saber do gestor se a previsão de abertura do Canip para público em geral e se o KNEA pretende abrir seus fundos para a participação de todos os cotistas nas emissões, assim como normal de mercado. Então vamos aproveitar e falar dessa questão. É uma prática pouco usual, mas que a KNEA faz de não dar direito de preferência nos seus follow-ons, nas suas outras emissões, né? Se você puder comentar, Flávio. Claro. Bom, eu acho que isso já é parte do passado. A gente resolveu esse problema com um novo fundo, que é o KNEA Securities, né? O que acontece? Os fundos KNEA Rendimentos, KNEA High Yield e índice de preço, eles não previram o direito de preferência em seus regulamentos. E é muito complicado mudar regulamento, você precisa da participação de 25% dos cotistas, é uma coisa quase que impossível. E a gente tinha uma questão da nossa metodologia de liquidação que não permitia o direito de preferência quando os fundos foram concebidos, e aí acabou ficando desse jeito. E é uma reclamação que a gente ouviu durante muito tempo, olha, não tem direito de preferência e não é distribuído fora da plataforma Itaú. Pensando nisso, a gente criou um fundo recente, né, um fundo do final do ano passado, que é o KNEA Securities, que é um fundo com direito de preferência e distribuído em plataformas. A primeira emissão dele foi feita na XP. Então, eu acho que a gente agora já tem um caminho para atender esses investidores que ou não são do Itaú ou que não conseguem exercer o direito de preferência, apesar da nossa liquidação ser uma liquidação diária no fundo que nem índice de preços e que nem rendimento, então todo mundo consegue comprar, mas de fato a gente não tem o direito de preferência nesses veículos. Mas que nem a Securities resolveu esses problemas, eu acho que é um fundo que tem tudo para atender esses clientes que se sentiam um pouco preferidos, né? Até entrando um pouco no que se propõe a fazer esse veículo, ele é um fundo mais flexível, tá? A gente falou aqui do KNEA Rendimentos, que é um fundo atrelado à taxa pós-fixada, busca CRIs remunerados pelo CDI. O KNEA Índice de Preços é um fundo que busca o juro real,
E o Kinea High Yield é um fundo que busca, Cris, High Yield, seja no juro real ou seja no juro nominal, e o Kinea Securities pode fazer tudo. Então, ele é um fundo, diria que mais dinâmico, né? Não dizer que os outros não sejam, mas os outros têm um mandato muito mais delineado. O Kinea Securities é um fundo mais livre para buscar as oportunidades em quaisquer indexadores, e no mundo high grade e no mundo high yield. Legal. Então, eu acho que ele é o fundo mais antenado com a realidade de mercado. Inclusive cotas de outros fundos imobiliários, assim, tem no radar do Securities também investir em fundos? Também, Arthur, a gente já fez isso, inclusive, a gente investiu aí num fundo imobiliário bem interessante, que não era um fundo disponível para o público em geral, ele tinha uma característica de financiamento de um estoque de imóveis, então é quase que uma renda fixa travestida de fundo imobiliário, e é um segmento que tem crescido muito. Esses fundos imobiliários que têm uma característica peculiar, não é necessariamente financiamento a um imóvel, mas ao mesmo tempo ele não é uma dica, ele está no meio do caminho entre as duas coisas, a gente gosta muito desse perfil de operação, e a gente deve expandir a nossa atuação em cotas de FII gradativamente. Né? Foi pensado nisso, mas, obviamente, o nosso grosso de operações está nos CRIs. Então, é uma coisa que vai acontecer paulatinamente. Certo. Mas já dá para ter uma noção do que eu estou falando, olhando aí o relatório de gestão, tem que ter um detalhamento importante nessas operações, essa especificamente de FII. Legal. O Kinea Securities, como eu disse, tinha muitas perguntas. Daqui a pouco eu vou até ler as perguntas, mas praticamente você já respondeu todas. Vamos ver aquelas do KNCR ainda, Fábio, por favor. Pode passar os outros slides de pergunta. Acho que tem duas. É a outra apresentação. Isso, agora a próxima pergunta. Com relação ao fundo de CRI que tem uma boa exposição ao CDI, qual é a sua expectativa para os próximos meses em que há perspectiva de aumento da taxa Selic? Esse fundo opera com cota abaixo do valor patrimonial. Isso não pode trazer um ganho adicional para quem investe no fundo com o valor de cota atual? Quem mandou foi o André Luiz Bertoldi Oberziner. Acredito que já tenhamos respondido. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Flávio? Eu acho que é isso, André. Pode. Com certeza, o quanto tempo vai levar para essa cota voltar ao mercado secundário, ninguém sabe, né, Arthur? Porque preço no mercado secundário ninguém controla. Mas as forças empurram nessa direção, né? A Selic subindo, um fundo extremamente descontado com uma carteira saudável, não deveria ser uma situação perene, né? Deveria normalizar próximo do valor patrimonial. Sim. A próxima pergunta, Fábio, nessa mesma apresentação. Então aí já é sobre o KNSC. Então, antes da gente falar disso, hoje estou te dando trabalho, hein, Fabião? Vou pedir para você trocar para outra apresentação e a gente vai chegar no KNIP. Isso, pode virar. Olha que interessante, agora a situação é contrária. Estamos falando do Kinea Índice de Preços, um fundo também muito grande, mais de 4 bi de patrimônio, e que a estratégia é os CRIs atrelados a IPCA ou IGPM. E aí, quando a gente olha a relação entre a cota patrimonial e a cota de mercado, ele está sendo negociado acima do que vale esse patrimônio de CRIs. É a situação contrária do KNCR. O que eu tenho para fazer de leitura agora nessa situação, Flávio? Se havia oportunidade no outro abaixo do patrimonial, tem um risco em operar um fundo de CRI acima do patrimonial? Olha, quanto maior o descolamento, obviamente maior o risco, né, de você ter uma correção. O caso do Kinea Índice de Preços é bem peculiar. Ele se tornou o maior fundo listado da Bolsa. A gente concluiu uma captação agora, em janeiro, né, então é um fundo muito grande. E ele está num momento muito interessante, porque é um fundo de IPCA, tá? Juro real mais IPCA. Basicamente, é isso, o Kinea Índice de Preços. É muito fácil de entender ele versus o Kinea Rendimentos. Então, um é um fundo de juro nominal, esse é um fundo de juro real. E a inflação tem demonstrado aí uma elevação acima do esperado, né? Sim. GPM absolutamente acima. A gente não tem muito IGPM nesse fundo, aliás, tem muito pouco, mas o IPCA também tem sido forte, né?
ninguém sabe se é momentâneo, quanto que vai ser a inflação em 2021, a chance de a gente acertar é mínima, né? A gente pode fazer uma estimativa aqui entre 3,5%, 4,5%, pode ser que venha mais, mas essa maior inflação, aliado a um cupom que a gente acha bem atrativo, a média dos títulos do índice de preço está próximo de IPCA mais 6. Ele tem uma taxa de administração de 1%, então você está falando de IPCA mais 5, né? IPCA mais 5 hoje é um rendimento atrativo. Considerando uma inflação de 4%, você está falando de um retorno anualizado de 9%, isento de imposto de renda. Então, o fundo ele está com uma boa relação de retorno. Acho que por isso que ele está tradeando com um pouquinho de prêmio, 5%. Então, não acho que é o maior prêmio da indústria, longe de ser, mas já é um prêmio em relação ao patrimonial. Só que os investidores estão enxergando esse maior dividendo por conta da inflação. Acho que por isso que a cota está sendo pressionada para cima. Mas a mesma hipótese, pode até passar o slide seguinte, Fábio, a mesma hipótese a gente tem que considerar, né, o próximo. Essa carteira tem aí um prazo médio de 8,4 anos. Se nada mudasse, em 8,4 anos, retornaria ao investidor o valor patrimonial, né, que está abaixo do valor de mercado. Então, é um ponto de atenção para o investidor, né? Lembrando que aqui, Arthur, a influência da marcação a mercado é ainda maior. Maior, né? Esses títulos pré-fixados com duration. Os títulos pós-fixados, a gente fala que eles não têm duration. A gente fala não, eles não têm duration. Né? Eles só têm a remarcação em virtude do spread. Aqui, a NTN-B oscilou, a curva de NTN-B, o título, o fundo vai para baixo, conforme o caso. Então, todo dia o CNEA Rendimentos tem um valor patrimonial diferente. É como se o investidor estivesse comprando o Tesouro IPCA. Isso. Se ele entrar no site do Tesouro, todo dia o preço vai ser diferente, né? O Canip é igual. E aí quando a gente vê... Quando a gente vê na tela que o yield médio, o MTM, né, que é a marcação ao mercado, ele está abaixo do yield médio na curva, então significa dizer que com a queda da taxa de juros, o preço dos títulos que compõem o patrimônio valorizou. O contrário é verdadeiro. Perfeito. Se o juro subir, esses títulos na marcação ao mercado podem desvalorizar. Exatamente. Aqui é a relação inversa. Um fechamento de curva significa uma elevação do valor patrimonial e uma abertura de curva, ou seja, juros mais altos, significa um valor patrimonial mais baixo. É uma gangorra, né? Sempre uma relação inversa. E aí, depois, na cronologia, digamos assim, dos fundos de papel da CNEA, veio o High Yield. O KNCR e o KNP, eles nem usavam essa terminologia de High Grade ou High Yield. Mas então eu posso considerar que se hoje tem um fundo High Yield, ou seja, de rentabilidade maior, e né, isso sempre vem acompanhado de um pouco mais de risco, posso entender o KNP e o KNCR como os fundos mais conservadores da casa. Perfeito. O CNEA de preços e o KNCR, eles são a definição de fundo high grade, tá? São títulos muito tranquilos que, assim, um problema deveria ocorrer num caso muito extremo. Então, são operações absolutamente triviais e a prova de coronavírus, né? Então, são fundos muito, muito defensivos. Só que a gente foi se desenvolvendo na indústria e foi percebendo operações muito interessantes também, com ótima e muito boa qualidade, só que não eram operações puramente high grade, né? Aquela coisa assim que você fala, nossa, esse é o sonho, esse aqui não é tanto sonho, mas é muito bom. Então a gente criou o CNEA High Yield para aproveitar essas oportunidades. Então, no final das contas, o nosso fundo High Yield, ele não busca operações altamente arriscadas, mas sim operações em que você tem uma distorção entre risco e retorno. Não é aquele ativo super high grade, mas longe de ser um título estressado, ou que tem um risco real de reestruturação, qualquer coisa do gênero. Então, a gente brinca que ele é um higher yield, né? Ele é um high yield. E na prática... Agora, com a pandemia, a gente sabe que os fundos em si, eles não chegaram a ter problema no seu fluxo. Mas imagino que lá na relação original de dívida, você deve ter tido repactuações, um maior índice de inadimplência e tal, e que a estrutura de garantias amorteceu tudo isso. Na prática, o high yield
te deu mais trabalho do que os high grade ou acabou sendo igual? Acabou sendo muito igual, Arthur. O trabalho até foi muito menor do que a gente imaginava. Voltando quase um ano atrás, em março, de fato, teve aquele choque de que era sério o problema. A gente, obviamente, ficou preocupado, ninguém sabia a extensão da pandemia, né? Ninguém sabia o quão mortal era o vírus, se haveria uma vacina. Então, tinha um céu muito negro, né? A gente ficou preocupado e se preparou para um estresse grande. Os meses foram passando e não se materializou, felizmente, esse estresse. O que a gente fez foram alguns ajustes pontuais em algumas operações, especificamente no setor de shopping, que ficaram com os ativos fechados, né? Uma questão de sensibilidade, a gente deu algum tipo de carência para alguns empreendedores, não foi generalizado, foram operações pontuais, e passou. A verdade é que hoje, olhando para trás, assim, o cenário realizado foi muito melhor do que a gente imaginava. E agora a gente está no agravamento da pandemia, mas existe a vacina no horizonte, né? Sim. Então, parece que está acabando o filme, né? Por mais que a gente, infelizmente, esteja numa fase muito ruim, a gente tem uma luz no fim do túnel. Então, não nos parece que estruturalmente a gente vai ter problemas, que os shoppings vão deixar de existir, ou que os escritórios vão deixar de existir. Acho que isso já está muito na cabeça das pessoas. Então, felizmente, não chegou, e eu falo aqui, acho que até olhando a indústria como um todo, a gente acompanha outros fundos e não teve um choque de inadimplência material até o momento. A indústria, o segmento de CRI nos fundos imobiliários saiu muito bem e eu esperava que fosse ter mais dificuldade do que teve. Foi realmente muito defensivo, né? O Fabião, mostra as perguntas que estavam faltando, elas são todas relacionadas ao securities. Olha lá, ó. Como a estratégia do KNSC se diferencia dos demais fundos da Kinea? Gostaria que o gestor fizesse uma comparação. Olha que legal a pergunta do Fábio. A primeira foi do Davi Calderoni. Gostaria que o gestor fizesse uma comparação do racional entre KNSC, KNIP e KNHY, o que me levaria a escolher um a outro. E elogia o nosso trabalho. Obrigado, Fábio. Pode passar que tem mais perguntas, a gente já endereça todas. Pergunta para ele da relação do KNIP com KNSC. Parecem fundos com propostas parecidas. A ideia do KNSC é ser o KNIP dos investidores não qualificados? Vai crescer até chegar nos 4 bi dos seus irmãos? Quem mandou foi o Thiago. Como eu te falei, Flávio, muito interesse sobre o fundo novo, sobre o Kinea Securities. Então, a palavra com você para explicar todas as dúvidas aí. Vamos lá, eu acho que de trás para frente, o Kinea Securities é um fundo mais flexível em termos de mandato. Tá? Então, relembrando, Kinea Rendimentos é um fundo high grade pós-fixado. Ponto. É muito simples. Kinea Índice de Preços é o mesmo característica de high grade, só que em juros reais. Então, é um fundo de inflação mais juro real, no mundo high grade. O Kinea High Yield, ele tem um blend de indexadores, ele pode tanto juro real quanto juro nominal, só operações mais arrojadas, então ele não atua no mundo high grade. E o Kinea Securities é um apanhado geral. Ele tem tanto essa habilidade, a gente não está fazendo muito CDI agora porque não está tão atrativo, mas ele vai poder ter operações de CDI, já tem alguma coisa na carteira, no mundo high grade, tem espaço grande para operações high grade no mundo de juro real, mas ao mesmo tempo ele atua no high yield. Então ele tem esse blend de riscos. E essa estratégia nova de FIIs, que é onde provavelmente concentrado no Kinea Securities. Então ele é um fundo muito diferente dos demais. Assim, é que hoje, como ele está em desenvolvimento, parece que as coisas se confundem. Mas daqui a 2 anos vai ficar muito clara a distinção entre todos os fundos da família. E eu acho que não tem melhor e pior, cada um tem o seu espaço. Né? O Kinea Rendimentos e o Kinea Índice de Preços são fundos que preenchem uma fatia de alocação muito claramente. Eu quero juro pós, Kinea Rendimentos. Quero juro real, Kinea Índice de Preços. Não, quero um fundo com retorno absoluto mais flexível, mais que vai buscar oportunidades conforme o momento. Esse é o Kinea Securities. O Kinea Securities é muito mais próximo de um fundo de indústria, um fundo de tradicional, que
tem vários casos, eu acho que ele é talvez comparável, né? O quanto ele vai crescer, a gente não tem um foco lá, queremos ter patrimônio. Quanto a gente conseguir crescer com qualidade, a gente cresce. Não é um crescimento a qualquer custo, de maneira nenhuma. Então, enquanto houver operações boas, com boas taxas, a gente vai seguindo, né? Então, ele teve uma primeira emissão, um montante aí razoável, um montante de 150 milhões de reais, a gente já concluiu o processo de alocação, ficou uma carteira bem legal, a gente vai soltar um relatório no começo do mês com algumas mudanças, inclusive, que a gente fez, então já dá um pouco para entender essa característica de maior dinamismo e flexibilidade. Acho que os investidores vão conseguir enxergar à medida que a gente inicia aí nos próximos meses. Dentro da estratégia de fundo imobiliário do Securities, pode ter tijolo também ou a ideia é só comprar outros fundos de CRI? Arthur, a gente está muito, no nosso DNA, da nossa equipe, é muito da dívida imobiliária. Então, hoje não é uma prioridade ter o tijolo, a gente já tem aqui, né, uma equipe que toca um Fund of Funds, que faz um trabalho excelente. Então, o Kines Securities, ele está muito ainda, pode existir fundos imobiliários que têm essa característica de dívida, tá? O fundo imobiliário, apesar de ser um fundo imobiliário, ele pode ser um instrumento de quase dívida. Um contrato então, atípico com uma empresa de grande porte e tal, você pode enxergar o tijolo ali praticamente como uma relação de dívida. Ou financiamento de estoque, como a gente fez agora, que é um fundo que amortiza ao longo do tempo, com cota sênior, então ela acaba se aproximando muito de um CRI. Então, o DNA dele é muito mais de financiar ativo, de não de ser proprietário de ativos, tá? Mas a coisa não é tão tênue, não é tão preto e branca quanto ela era há alguns anos atrás. Né? A indústria está se sofisticando, então você tem o surgimento de produtos que estão nessa linha cinzenta, né? Produtos que estão entre uma coisa e outra. E o Kines Securities, acho que pode aproveitar isso, é uma oportunidade que a gente vê que pode ser bastante grande ao longo do tempo. Legal. Uma última pergunta que a gente já está com o tempo praticamente estourado. Quando a Kines separa a estratégia de CDI em um fundo e índice de preço no outro, ela dá a possibilidade do investidor fazer essa alocação, mas também transfere para ele a responsabilidade de entender o momento dessa alocação. De uma maneira geral, assim, a gente não precisa nem pensar no momento atual, mas quando que seria o momento de eu ter mais índice de preços ou quando seria o momento de eu ter um pouco mais de CDI no meu portfólio? Então, se eu estou pensando em, de vez em quando, rebalancear essa parte da minha carteira que tem CRIs, qual seria o momento de eu ir mais para CDI ou menos para CDI? Olha, Arthur, eu acho que assim, os investidores têm que ter um pouco de tudo. O quanto tem que ter é muito pessoal. Mas me parece que entrar na Selic agora é um bom momento. A gente já tem uma sinalização de que deve haver uma elevação, ninguém sabe a magnitude, nem quando ocorre, mas já tem uma clareza de que não vai ficar nesses 2%. Então, se a curva de juros se materializar, a projeção de um lado, tem elevações importantes. Então, não me parece um mau momento de entrada, muito pelo contrário. Agora, isso não significa que vale a pena sair do juro real. Você pode ter essa inflação elevada mais um ano. Então, deixar de receber esse carrego também é muito radical, né? Então, eu acho que a composição entre os dois é o ideal. Não ficar de fora do CDI, mas ao mesmo tempo também não se desfazer do juro real, porque você pode ter uma surpresa. Se a economia se recupera mais rápido, etc., a inflação vai andar, né? Não adianta ficar tentando pular e acertar o momento certo, né? Melhor é manter uma diversificação ali, né? E o viés mais para pós ou mais para juro real é muito pessoal, mas eu recomendaria um pouco de cada. Legal. Flávio, muitíssimo obrigado pela participação, espero que a gente possa fazer isso com mais frequência e ainda quero te receber aqui, hein? Passando essa doideira toda, a gente combina de você vir até o estúdio aqui. Obrigado mesmo. Né? Vai ser um prazer. Não, o prazer é todo nosso, a gente agradece em nome da Quiné o convite, parabeniza pelo trabalho, Arthur, acho que é super legal o que vocês estão fazendo, os investidores precisam,
e gente séria como vocês, acho que são, são pessoas diferenciadas e a gente apoia no que vocês precisarem, quantas conversas forem necessárias para ajudar os investidores. Obrigado, parabéns aí pela gestão, sucesso no futuro com esses bilhões todos em mãos. Obrigado. Valeu. Para você também, muito obrigado. Espero que tenha aproveitado, aprendido mais sobre os fundos de CRI, sobre os indexadores, sobre as estratégias da Quineia. Que belo papo esse com o Flávio Canho, né? Curta, aproveite o seu final de semana e sexta-feira que vem estarei aqui e te espero. Grande abraço para você.